pessoal, estamos começando o nosso curso sobre princípios constitucionais de direito penal. E como não poderia deixar de ser, o primeiro princípio do qual nós vamos tratar é justamente o princípio da legalidade. Aquele famoso princípio que diz que não haverá crime nem pena sem a prévia cominação legal. Esse princípio está previsto na Constituição da República e também no Código Penal. E é a base de todo o direito penal democrático moderno é justamente a ideia de que todo crime só pode existir se houver antes uma lei descrevendo exatamente a conduta proibida e dizendo qual será a pena prevista caso alguém cometa aquele crime. Isso é fundamental para que nós tenhamos a segurança jurídica de que ninguém será punido se não houver previamente escrita uma lei nesse sentido. Ao contrário do que nós poderíamos imaginar hoje, onde o princípio da legalidade já está onipresente nas legislações ocidentais, nem sempre foi assim na história da humanidade. É claro que sempre nós tivemos leis penais. Na Antiguidade, na Idade Média, em todos os tempos nós tínhamos um conjunto de normas prevendo uma série de crimes, prevendo uma série de punições. Agora, até o surgimento das ideias iluministas, nada garantia que o indivíduo não poderia ser punido por outra coisa ou por outro fato que não estivesse previsto na lei. Então, às vezes, você tinha uma lei prevendo lá cento e tantos crimes, e o indivíduo praticou justamente uma conduta que não estava elencada naqueles crimes previstos na lei. Mas o soberano, mas o rei, mas o imperador, mas aquele que comandava aquele determinado ordenamento jurídico, poderia criar uma norma de exceção punindo aquele indivíduo por aquela conduta que antes não estava prevista como crime. Então a ideia de que nós não podemos punir alguém se não houver uma lei prévia definida a conduta proibida é uma invenção dos iluministas. E isso começa a ser consolidado pela primeira vez na Constituição da Virgínia, onde se proíbe a retroatividade da lei penal e depois isso acaba sendo incorporada, essa ideia, na Constituição dos Estados Unidos e também depois ela acaba se consolidando e indo para os demais códigos penais e os demais sistemas constitucionais das democracias. A fórmula latina do princípio da legalidade, tal como nós conhecemos hoje, nullum crimen, nulla pena sine lege prévia, é atribuída a Feuerbach, ainda que ele nunca tenha escrito exatamente nesses termos, foi na obra dele justamente que essa ideia da legalidade, como a descrição prévia da conduta proibida e a previsão da pena para cada crime, foi consolidada de fato do ponto de vista teórico pela primeira vez. E isso acabou se extrapolando, isso acabou sendo expandido para os demais ordenamentos jurídicos ocidentais, chegando então até nós no Código do Império, onde o nosso Código do Império consagrou a ideia da legalidade. O princípio da legalidade ele pode ser subdividido em dois subprincípios que são corolários da ideia de legalidade. Então eles são decorrentes da ideia geral de legalidade. O primeiro deles é o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade parte do pressuposto de que não basta que exista uma lei prevendo a conduta criminosa. É necessário que essa lei seja prévia à conduta praticada pelo agente no fato concreto. Isso quer dizer o seguinte: se o indivíduo praticar hoje uma conduta que não está descrita na lei como crime, e amanhã a sociedade reconheça essa conduta como criminosa, e a sociedade passe a ver essa conduta como criminosa, esse indivíduo não poderá ser punido por essa conduta. Por quê? A lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu. E não pode prejudicar, inclusive, aumentando-lhe a pena. Isso quer dizer que, se amanhã nós aumentarmos a pena do homicídio, essa lei só pode valer a partir da data da sua vigência, jamais podendo retroagir para abarcar crimes de homicídios praticados antes da vigência da lei. Porque isso seria o quê? Seria retroagir a lei para prejudicar o réu. Vocês imaginem no Brasil, um país onde nós temos uma mídia muitas vezes extremamente sensacionalista, onde nós temos Datena, nós temos Marcelo Rezende, esse tipo de jornalista que vai para a televisão falar que o criminoso tem que morrer, que o criminoso tem que ter sua pena muito grande, muito aumentada.
todo dia que houvesse um crime de grave repercussão nacional, todas as vezes que houvesse um homicídio ou qualquer crime de grave repercussão nacional, esses jornalistas eles iriam para a televisão para bradar que a pena está muito baixa, que aquele crime é muito mais grave do que a pena prevista para ele e que nós precisamos aumentar a pena. E aí, claro, os deputados, com a pressão da imprensa, a pressão popular, acabaria aumentando a pena para dar uma resposta àquele caso concreto, aquele caso praticado naquele momento concreto. Isso haveria uma inflação criminal gigantesca. E pior, aquele indivíduo que havia praticado um crime na vigência da lei anterior seria surpreendido agora com uma lei maior criada especialmente para ele. Ou seja, haveria uma norma de exceção, uma norma excepcional criada para punir aquele indivíduo com uma pena maior porque a sociedade achou que, naquele caso concreto, ele merecia uma pena maior. Nos Estados democráticos, isso é inconcebível. Nós respeitamos as regras do jogo enquanto o jogo está sendo jogado. Nós não podemos mudar a regra no meio do jogo e querer que ela se aplique ao jogo em andamento. Né? Então, se o indivíduo, de fato, praticou uma conduta que a sociedade considera extremamente grave, ela tem que criar uma lei para o futuro, para aumentar a pena daquele crime no futuro, nunca em relação àquele indivíduo que já praticou aquele crime, pois isso seria criar uma norma só para ele, aplicando simplesmente a ele para aumentar a pena dele, o que seria uma norma de exceção, uma norma excepcional, só para punir alguém. Há uma exceção, no entanto, à ideia de retroatividade da lei penal, que é justamente quando a lei penal é mais favorável ao réu, ou porque ela reduz a pena prevista para aquela modalidade de crime, ou porque ela extingue o próprio crime, no que nós chamamos na expressão latina de abolitio criminis, que é a situação na qual a lei penal deixa de considerar crime uma conduta que antes era criminosa. E isso faz todo sentido de que, nesses casos, ela retroaja, porque se a sociedade não considera mais aquela conduta criminosa, não há sentido, então, de nós mantermos pessoas presas por um crime que a sociedade não considera mais criminoso. Imagine, por exemplo, amanhã, se o Estado brasileiro resolve descriminalizar o uso da maconha. Não haveria sentido nenhum em manter aquelas pessoas que já foram condenadas por uso de maconha e obrigarem elas a cumprirem suas penas, seja elas privativas de liberdade ou não, pouco importa. O fato é que nós não faria sentido em obrigar alguém a cumprir pena por uso de maconha a partir do momento em que as pessoas já puderem usar livremente a maconha, porque a lei penal já prevê a liberdade do uso da maconha. Da mesma forma, o aborto, por exemplo, se amanhã o aborto deixar de ser crime, nós não podemos manter a punição nas mulheres ou dos médicos que eventualmente praticaram um aborto com consentimento da gestante, porque isso seria punir alguém por algo que não mais é considerado crime. E isso não faz o menor sentido, já que as normas penais foram feitas para reprovar condutas. E se socialmente aquela conduta não é mais reprovada, não há mais por que puni-las. Então a regra é muito simples. A lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu, porque isso seria mudar as regras do jogo enquanto o jogo é jogado em prejuízo do réu. Agora, é possível que a lei penal retroaja em benefício do réu. E aí vocês estão me perguntando... Ué, mas aí não. Aí você está mudando as regras do jogo enquanto o jogo é jogado. Sim, mas o direito penal não pode ser pensado de forma simétrica. E aprendam isso desde já. O direito penal ele deve ser pensado como uma garantia ao réu. As regras do jogo valem como proteção do réu. O réu é o grande interessado nessa proteção. E não a sociedade como um todo. Porque, afinal de contas, vocês não vão ver a sociedade sendo prejudicada pelo interesse do juiz, por exemplo, ou coisa do gênero. A tendência é que o juiz, a tendência é que a imprensa, a tendência é que a coletividade queira impor pena e não queira absolver. Você não vê o Datena indo pra televisão falar: coitadinho desse réu, ele precisa ser absolvido, estão fazendo uma injustiça com ele. Você não vê o Marcelo Rezende indo pra televisão falar: é preciso baixar a pena do homicídio, as pessoas estão ficando muito tempo presas pelo crime de homicídio, isso é um absurdo, isso é um exagero, nós precisamos abaixar a pena do homicídio. Não, o que acontece de uma forma geral é que tanto a imprensa, quanto os próprios juízes, quanto a própria sociedade de uma forma geral, queira impor pena, e penas cada vez mais graves,
cada vez mais rigorosas. Então, quem precisa da tutela do direito penal é o réu. O direito penal é construído para evitar o arbítrio do Estado, o arbítrio da própria sociedade contra o réu. Porque ele, na hora que está sendo julgado, é a parte mais frágil de toda a relação penal. Então, quando vocês pensarem em direito penal, não pensem de uma forma civilista, não pensem de uma forma privatística as relações do direito penal, no sentido de que de um lado nós temos o réu e de um lado nós temos a sociedade, e ambos devem ser tratados em igualdade, porque ambos têm direitos iguais. Se você trabalhar com essa linha de raciocínio, você vai errar sempre no direito penal. O direito penal, ele é pensado como garantia do réu. Então é perfeitamente possível que a lei penal retroaja se for para beneficiar o réu, e ela não retroaja quando para prejudicá-lo. Há uma simetria nisso? Há. Existe algum problema nessa simetria? Não. Isso é natural do sistema do direito penal, não é? O direito penal, ele é feito, pensado e construído como uma garantia do réu. E é ótimo que assim seja, porque, como eu disse, toda a sociedade, ela deseja a punição do réu e não que ele tenha seus direitos garantidos. Então, a ideia da lei penal é justamente ser um contraponto a essa vontade da maioria. Ela é justamente a ideia de ser uma tutela do indivíduo contra o furor punitivo na sociedade e o furor punitivo do próprio Estado por meio de seus agentes, como o caso do Ministério Público, do juiz, da polícia, de todos os agentes estatais. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha dado algumas noções aí para vocês sobre a ideia de retroatividade da lei penal, e na próxima aula nós vamos conversar um pouco sobre o segundo elemento da legalidade, que é a taxatividade penal, a ideia de que a lei penal ela deve ser taxativa. E se gostaram do vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque a nossa série sobre princípios constitucionais continua. E se você estiver inscrito no canal, quando houver novos vídeos, você vai ser notificado deles e vai poder acompanhar aí em todos os detalhes a nossa série sobre princípios constitucionais de direito penal. É isso, um grande abraço e até a próxima.